10 dicas para você emagrecer a sua criança. Se você já tentou de tudo, não sabe mais o que fazer e a sua criança ainda continua com sobrepeso, vem comigo que eu vou te ajudar. Olá, seja muito bem-vinda ao programa Emagreça Seus Filhos Sem Traumas. Um programa onde eu venho aqui toda sexta-feira trazer conteúdos para você de forma gratuita e que te leva ao resultado de emagrecer uma criança. Se você é mãe, se você é um educador, se você trabalha com crianças e quer que essa criança emagreça, você precisa aprender essas dicas que eu vou dar hoje. Mas antes, eu quero pedir para você se inscrever aqui no canal, porque como eu entrego aulas aqui semanalmente, para que você receba os conteúdos, receba as notificações, você precisa estar inscrita aqui no canal e também ativar o sininho. Clica no sininho, ativa as notificações, assim você não vai perder nenhum conteúdo. Agora vamos lá. Antes de trazer as 10 dicas aqui para você, eu preciso primeiro te mostrar o porquê que a sua criança não está emagrecendo. Antes de você aplicar as dicas, você tem que entender o que está acontecendo. E precisamos conversar sobre isso, porque estar no peso ideal é o natural de um corpo humano, principalmente quando a gente fala sobre crianças. A criança, ela já é naturalmente no peso ideal. Se ela está acima do peso, tem algo errado acontecendo, tem algumas opções sendo oferecidas, ou tem coisas que não estão sendo feitas para que essa criança tenha chegado nesse peso. E infelizmente, na sociedade em que estamos vivendo hoje, está ficando normal estar acima do peso. Uma criança que olha em volta na escola, por exemplo, ela vê várias outras crianças acima do peso. Então ela acaba se sentindo acolhida, ela acaba se sentindo normal e não sente nenhuma vontade, nenhum desejo de mudar essa realidade. Principalmente se ela tem uma família que está acima do peso. Se é uma consequência aí, vamos dizer, da genética, não é? E se essa criança está inserida nesse ambiente, ela nunca vai pensar ao contrário. Por isso que é importante você, mãe, que tem consciência de que estar acima do peso é um problema, estar acima do peso é uma doença, estar acima do peso não é saudável, estar acima do peso traz outras doenças muito mais perigosas. Você, mãe, você responsável por essa criança, que tem essa consciência, precisa mudar a criança. É até por isso que eu aqui ensino você, que é o responsável pela criança, a emagrecer, e não a criança. Porque a criança ela está inserida num ambiente que levou ela a ficar nessa situação. Só que nesse mesmo ambiente ele pode ser modificado. Esse mesmo ambiente tem os adultos responsáveis que podem sim gerar outras opções para essa criança emagrecer. Eu vou te falar as 10 dicas para você aplicar aí na tua casa e conseguir emagrecer a sua criança. Mas antes, a gente tem que fazer um exercício. E a primeira coisa que você tem que observar é o que você está fazendo de errado para essa criança se manter nesse peso que ela está. Porque se ela está acima do peso, ela teve a colaboração de alguém, ela teve a colaboração do ambiente, da genética, enfim. Alguma coisa fez com que essa criança chegasse acima do peso. E eu digo aqui acima do peso, a partir de 1, 2, 3 quilinhos, tá bom? Que a gente olha assim e fala, não, é só um sobrepeso. Porém, se você não modifica o que está fazendo hoje por essa criança, em menos de 5, 6 meses, essa criança pode ter elevado esse sobrepeso e aí ela já vai estar com 5, 6, 10 quilos acima do peso. Eu recebo muitas mães falando para mim que tem crianças em casa de 10, 11, 12 anos pesando quase 100 quilos. E isso começou aonde? Lá atrás, porque não foi olhado e, consequentemente, o peso continuou aumentando. Então, o primeiro exercício que você, responsável pela criança, tem que fazer é olhar aonde está o erro. E qual que é o erro para ter uma criança acima do peso? Não ter uma rotina, não colocar essa criança para dormir no horário certo, ter muita tela na mão, ela tem a opção de comer o que ela quiser, não tem ninguém orientando ela na parte alimentar, não tem ninguém fazendo, por exemplo, a alimentação dela, deixa do jeito que tá, a criança se vira, ou a criança fica pingando de casa em casa, ou a criança fica na escola o dia todo e você não sabe o que fazer para essa criança emagrecer quando ela está com você. Tem que olhar os detalhes de vida dessa criança. Se você está com uma criança acima do peso, algo está errado.
E esse algo precisa ser ajustado. Então, criar essa consciência primeiro é o fator principal antes de eu te dar as 10 dicas para emagrecimento. Porque somente quando você tem consciência de que algo está errado, você para de fazer esse algo, e aí, consequentemente, essa criança vai parar de engordar para depois ela emagrecer. O processo de emagrecimento de uma criança depende dessa pausa de sobrepeso. Porque se você continua fazendo o que está fazendo diariamente, achando que está tudo certo, mas esse sobrepeso está continuando, tem algo errado. Algo precisa ser observado. E ali, quando você entende aonde que está o erro, você pausa isso, você para, você modifica, você transforma esse momento, ou coloca algo que você ainda não estava fazendo para que esse emagrecimento comece a acontecer. E aí sim, essa pausa vai vir, essa criança vai parar de engordar e aí sim ela vai começar a emagrecer. Assim como o sobrepeso demorou para acontecer, o emagrecimento ele pode demorar também. Depende de como você vai aplicar as ferramentas, depende de como que você vai aplicar as 10 dicas, por exemplo, que eu vou te dar aqui hoje. Tá? Então, o primeiro exercício para conseguir emagrecer uma criança é entender aonde está o erro. Por que ela está engordando? Por que ela não para de engordar? Aonde é que eu estou errando? E é importante você observar o dia a dia da criança, observar em detalhes. Eu vou trazer aqui um exercício para você fazer aí na sua casa e descobrir, por exemplo, na parte da alimentação, o que é que está de errado. Vamos lá, se a sua criança come no café da manhã, pensa aqui comigo, um cereal, aquele cereal matinal que vem naquelas caixas bem coloridas, você tem essa criança comendo esse cereal todos os dias com um leite que você coloca ali para dar aquela umidificada e ficar gostosinho, coloca um melzinho para você colocar um doce ou então um açúcar, né? Tem muitas mães que falam que colocam sim o açúcar para ficar um gostinho mais saboroso, ou então a criança toma um todinho todos os dias, ou um danoninho, aí tem uma fruta no meio, né? Ou o danoninho é de morango, ou o todinho é de chocolate. Enfim, o cereal matinal saudável que tem X% de energia. E aí a sua criança come aquilo todos os dias. Aí tem um pãozinho às vezes, um bolo, ou então é um pão de forma com presunto, queijo, misto quente, sabe? Bem quentinho de manhã, com leitinho. Aí você dá um café com leite para sua criança, põe um açúcar só para ela tomar tudo até o final, para não jogar fora. E aí a sua criança vai para a escola. Já temos aqui um café da manhã super gostoso, né? Palatável para essa criança. E aí na hora do recreio, você esquece de fazer a lancheira dessa criança, ou então não tem tempo, ou então manda uma lancheira bem legal, um suquinho fechadinho, um canudinho, e junto com esse suco você manda um bolinho, aquele bolinho que já vem separadinho, ou então manda uma Nutella pequenininha, ou uma bisnaguinha com uma manteiga, ou, vamos lá, uma bolacha, um waffle, um cookie, aí você vê um cookie saudável e compra um cookie, coloca na lancheira. E aí, esse dia da criança, tô alimentando essa criança, ó, 2 refeições do dia e não chegamos nem às 9 horas da manhã ainda. E aí, essa criança chega da escola, vamos dizer que ela só estuda no período da manhã. Ela chega da escola, ela vai almoçar. Aí, ela almoça na casa da avó, porque é você que tá trabalhando, ou mesmo na sua casa, você tá cheio de coisa para fazer, você faz um almoço muito rápido, aí você faz um macarrão bem gostoso, com almôndegas, por exemplo, né? E beleza, essa criança vai comer uma sobremesa, vai ter uma gelatina, vai ter um docinho, vai ter um chocolatinho, vai ter uma bolacha, vai ter uma fruta. Mesmo que seja uma fruta logo após o almoço, será que é bom? E aí você tá incluindo caloria, vem comigo, a gente ainda tá no almoço dessa criança, ela já comeu 3 vezes, várias coisas aqui com alimentos agressores, que isso é uma outra história para você também entender sobre o emagrecimento da criança. E quando você tem a consciência de quais são os alimentos agressores, você pausa o sobrepeso dela. Você para de engordar a criança e essa criança começa a emagrecer. Mas isso é história para outra aula, para outro dia. E até se você quiser participar de aulas gratuitas comigo, você precisa se conectar.
Tem um link aqui embaixo desse vídeo onde você se inscreve colocando o seu e-mail, entrando num grupo de WhatsApp onde eu envio informações sobre aulas gratuitas. Em breve eu vou fazer uma aula sobre alimentos agressores somente para quem está inscrito nesse link, porque eu gosto de dar aula para quem quer aprender. E aí eu abro uma sala onde a gente conversa, onde eu vejo vocês, onde vocês tiram dúvidas na hora, tudo isso de graça. Só que você tem que se inscrever para participar dessas aulas. Basta se inscrever no link que está aqui embaixo, é um site, biancasilveira.com.br, você clica lá, põe seu e-mail, você vai receber um e-mail meu, ali eu vou te dar um convite, onde você entra num grupo exclusivo de pessoas que têm mais informações, que aprendem mais e conseguem aplicar de fato tudo que é preciso dentro de casa para emagrecer uma criança. Voltando aqui para o nosso exemplo de alimentação, para você entender se está certo, se está errado, se essa criança precisa fazer uma dieta, por exemplo. E eu já vou te dizer aqui, não, crianças não fazem dieta. Crianças precisam comer para emagrecer. Porém, vocês precisam entender o que é o alimento saudável. Qual é o tipo de comida que faz essa criança emagrecer? Então, é importante esses detalhes no dia a dia, tá? E por que eu tô trazendo um dia inteiro aqui para vocês? A gente parou no almoço. Porque eu quero que vocês entendam que a criança, tudo que ela consome tem caloria. Só que pode ser caloria vazia ou pode ser uma caloria nutritiva, onde o corpo vai usar aquele nutriente para queimar calorias, por exemplo, e emagrecer. Ou então ele vai armazenar aquela caloria e vai só retendo, que é onde o sobrepeso acontece, tá? Então continua aqui comigo. Paramos no almoço. Aí essa criança teve a sobremesa, aí o que ela vai fazer à tarde? Ela vai para a tela, para passar o tempo, ou mesmo que ela vai fazer uma lição de casa, ou mesmo que ela vai brincar no condomínio, vai chegar uma hora que ela vai ter fome e ela vai querer comer. Aí você dá uma banana para a criança. Ah, mas banana é saudável, Bianca. Só que a banana, isoladamente, ela vai fazer a glicemia da tua criança subir. E esse pico de energia vai trazer uma vontade maior de comer mais doce, ou então de comer mais. Aí ela vai pedir ou outra coisa, ou ela vai pedir outra banana, e isso vai gerando mais vontade de comer. E não é inteligente você só dar uma banana. Então a gente tem que entender ali quais são as combinações junto com essa banana para que essa criança fique satisfeita, para que essa criança coma a banana que ela gosta, mais os nutrientes necessários para saciar essa criança e ela poder ficar até o horário do jantar sem nada para ficar mastigando, sem nada para ficar beliscando, como por exemplo bolachinhas, salgadinhos, um suquinho para lá, outro suquinho para cá. Outra coisa importante do suco que eu quero deixar aqui registrado, que pode ser um erro que você esteja cometendo aí, que é dar suco no café da manhã, dar suco na lancheira, dar suco no almoço, dar suco no lanche da tarde, dar suco no jantar. E pior ainda, se esse suco for refrigerante, por exemplo, no almoço e no jantar. Isso é totalmente prejudicial para uma criança que precisa emagrecer. Tá? Então, olhar esses detalhes faz diferença. Por isso que eu digo, antes de eu trazer as dicas aqui, não adianta eu abrir um vídeo para você e falar aqui, 10 dicas para você emagrecer sua criança. 1, 2, 3, 10. Fechei o vídeo. Não adianta. Elas não vão funcionar se você não fizer o que tem que fazer antes, que é entender aonde está o erro. Tá? E aí, vamos lá para o jantar. Essa criança vai jantar o macarrão que sobrou do almoço, provavelmente, mais um pãozinho. Ah, uma bisnaguinha, um pão de forma. E aí tem a bebida do jantar, seja um suco, um refrigerante. E aí, se essa criança janta muito cedo, por exemplo, 7 da noite, e não vai logo dormir, lá para as 8, 9 horas da noite ela tá com fome. E aí você dá um leitinho com Toddy, você dá um iogurte, você dá uma outra fruta. Ai, mas é fruta, então não tem problema. Tem problema sim, principalmente antes de dormir. 2 horas antes de dormir. Se for dormir muito tarde, todos esses detalhes de horário, o que está comendo, a quantidade faz toda a diferença para que o emagrecimento da criança aconteça. Eu sei que parece muita coisa, só que só é muita coisa porque te falta essa informação. Quando você aprende, você não desaprende e a sua vida começa a fluir dentro das opções saudáveis,
dentro das oportunidades que você tem de gerar mais saúde para tua criança. E não é o que eu estou dizendo aqui, não, sua criança não vai comer mais à noite. Não, você só precisa aprender o que ela vai comer durante todo o dia para que ela chegue à noite saciada. Ela não vai precisar se empanturrar, não vai precisar comer um prato gigantesco de jantar, tá? E muitas vezes isso se torna um hábito e a criança come mesmo sem fome. Porque é um hábito jantar antes de dormir. E não deveria. Você deveria jantar, ter um tempo para o seu corpo processar aquilo para depois dormir. Tá? Então eu sei que tem muitos detalhes que precisam ser vistos, até por isso que não tem como você em um vídeo receber todas as informações e conseguir emagrecer sua criança. Por isso que você tem que se conectar, por isso que você tem que participar das aulas, por isso que você tem que entrar para o programa, por exemplo, se você quiser um resultado mais rápido. É claro que depende da sua vontade. Só que quando você olha para a tua criança e vê ela acima do peso, com outros tipos de doença começando, né? Ou então ela já tem algumas doenças geradas pelo sobrepeso, como por exemplo inflamação, dor de cabeça, dores no corpo, rinite, sinusite, tudo isso é o sobrepeso, é aquele acúmulo de gordura no corpo. Fora os problemas hormonais, né? Os problemas quando você faz um exame de sangue e começa a ver as alterações, você fica desesperada. E é no simples que você consegue deixar essa criança saudável. Então, pega essa aula aqui hoje e aplica na tua casa. E eu vou te dar as 10 dicas, tá bom? Eu até quero te pedir, se você tá aqui até agora, comenta aqui nos comentários. Eu tô aqui para ver essas dicas, Bianca. Fala essas 10 dicas, por favor. Mas eu vou falar, tá bom? Então, não deixe de curtir esse canal aqui, não deixe de se inscrever, porque aqui não é somente um canal de dicas. É um canal onde a sua criança vai ser transformada através de você, através das informações que você aprende e aplica aí na tua casa, tá bom? Então, fica aqui comigo, se inscreva no canal, curta esse vídeo e vem para as 10 dicas. E vamos lá. Primeira dica que eu trouxe aqui para você hoje é ser exemplo. Se você não é um exemplo dentro da tua casa, a sua criança ela nunca vai fazer aquilo que você quer que ela faça, tá? E eu tô dizendo isso em relação a comer bem, em relação a dormir com qualidade, em relação a se hidratar com água, em relação a ser saudável fisicamente, você mãe, você responsável, ter um tempo para cuidar de você, para cuidar do seu corpo, para cuidar do teu cabelo, para cuidar, enfim, de você. Quando a criança vê que você se cuida, ela consequentemente vai querer se cuidar. Então a primeira dica que eu dou é seja exemplo, para que todo o resto seja muito mais fácil, tá? A dica de número 2 é reduzir drasticamente e, se possível, reduzir a zero o consumo de açúcar refinado, tá? Tá tudo bem você colocar um açúcar mascavo, um açúcar de coco em uma ou outra receita. Usar todos os dias não é o ideal. Mas você usar numa receita, você colocar em algum ingrediente que você precise, por exemplo, para fazer um pão, onde você faz um pão saudável, nutritivo, sem glúten, você precisa do açúcar ali para você alimentar o fermento que vai naquele pão. E tá tudo bem. Só que quando você coloca, por exemplo, um açúcar no leite da sua criança, ou se você faz um pudim que não tem nada de saudável, ou você faz uma sobremesa que não tem nada de saudável, ou um próprio chocolate que você compra para a criança, esses chocolates mais famosos, né? Ao leite, por exemplo, é cheio de açúcar, bolachinhas. Quando você começa a aprender a ler rótulos, tudo tem açúcar, refrigerante, danoninho, salgadinho, bolachinha, tudo tem açúcar. E é um tipo de açúcar refinado adicionado. Isso faz muito mal. Isso não colabora para o emagrecimento. Então, essa é a segunda dica. Retirar esse açúcar refinado da alimentação da tua criança. A dica de número 3 é não cortar doces, mas sim substituir. Como eu te disse, né, na dica de número 2, retirar o açúcar não quer dizer não comer doce. Tá tudo bem a sua criança comer um chocolate 85%, 70%, ou então você fazer receitas que sejam super doces e que não vão açúcar, que não tem essa adição de açúcar, né? Então retire todo o açúcar, mas não retire os doces. Aprenda a substituir.
aprenda a dar o doce certo para sua criança, tá bom? Dica de número 4. Eliminar, isso é de vez, tá? Eliminar o refrigerante da vida da tua criança. O refrigerante é um dos alimentos que tem muito açúcar, além de outras coisas, né? Enfim, ele não agrega valor nutricional nenhum para o corpo da criança, nem para você que é adulta. Então, retire por completo o refrigerante da criança, mesmo que seja zero, mesmo que seja água tônica, mesmo que seja, por exemplo, uma água saborizada, porque tem açúcar, tem açúcar. Troque essa bebida, troque essa vontade de tomar algo por água, tá? Sua criança precisa se hidratar. Um dos processos para emagrecimento é a hidratação. O nosso corpo é feito 70% de água, então a gente precisa tomar água, a gente tem que tomar água o dia todo e a criança também. E esse hábito, quando criado na infância, ele nunca mais sai da vida da tua criança. Então faça isso por ela. Dê água, que ela consuma muita água, em vez de suco, em vez de refrigerante, dê água. Combinado? Dê água. Dica de número 5. Escolher comer em casa e não fora. E eu digo isso até para comidas caseiras fora, tá bom? Tem muitos lugares aí que dizem, né, que faz comida saudável, ou você vê lá um arroz, um feijão, um legume, uma carne, e aí você vai lá e come falando que tá saudável, mas você não sabe como foi preparado, você não sabe o que tem ali naqueles alimentos, se realmente estão com nutrientes, né? Então é importante você optar por comer em casa. E aí você faz os alimentos saudáveis aí na sua casa. E a dica número 6 vem grudadinha aí com a do número 5, que é cozinhar e ter em casa as opções saudáveis para quando você precisar. Uma dica que eu te dou é cozinhar no final de semana as misturas da semana, um arroz, um feijão, deixa congelado, e durante a semana você vem fazendo só os legumes, a salada do dia. É o que eu faço aqui na minha casa, super funciona. Eu indico para todo mundo, primeiro porque eu tenho mais tempo para viver, não fico só cozinhando. E outra, a gente sempre está comendo saudável, no café, no almoço, na janta, sempre tem uma opção de proteína no café, uma opção de proteína para o jantar, uma opção de proteína para o almoço, e isso faz com que o nosso dia a dia seja mais prático e também muito mais saudável. A dica de número 7 é diminuir as telas da sua criança. Por que eu digo isso? Porque já é de consciência mundial que as telas fazem mal, né? As telas, elas não estão colaborando com o desenvolvimento da criança, seja o desenvolvimento físico, emocional, neural, enfim. As telas não colaboram. E quando você está muito tempo na tela, a vontade que você tem é mastigar, a vontade que você tem é comer. E às vezes nem é fome, você simplesmente quer ficar comendo, quer ficar ali nesse hábito ruim de mastigar alguma coisa enquanto vê as telas. Então diminua as telas, coloque essa criança em movimento, coloque essa criança para ler um livro, ou deixe que ela se vire, que ela comece a explorar a casa, explorar o ambiente que ela vive, em vez de ficar nas telas. A dica de número 8 é incluir atividade física de forma intencional na vida da tua criança. Para que uma criança consiga emagrecer, ela com certeza precisa fazer atividade física. Se ela não faz nenhuma atividade física, tá na hora de começar. Esse é um dos erros que você pode estar cometendo, tá? Se a sua criança não se movimenta todos os dias de forma intencional, ela não vai emagrecer. Para emagrecimento, precisa sim queimar calorias, precisa sim ter déficit calórico. E para isso tem que ter movimento. O movimento gera energia, que energia vai queimar caloria. É assim que funciona, não tem segredo. E é uma das dicas que eu tenho para te dar. Se você ainda não começou, não colocou sua criança em nenhuma atividade, ou mesmo na sua casa fazer algo com ela, você precisa começar hoje para que ela comece a emagrecer. Primeiro, claro, ela vai parar de engordar e depois ela vai começar a emagrecer. A dica de número 9 é rotina consciente e comunicada. Por que eu digo isso? Porque às vezes você, mãe, fala que tem rotina, só que a sua criança não tem. Né? Então você precisa criar uma rotina nessa sua casa e comunicar a todos que moram nessa casa e também fazer essa rotina dar certo. Então, se tem rotina para dormir, você tem que
se antecipar para isso acontecer. Se tem rotina para se alimentar num horário certo, você tem que se antecipar para que essa alimentação dê certo. Rotina é vida. A criança precisa de rotina. Quando você aplica uma rotina na vida da criança, tudo muda. Tudo muda para melhor. Então faça a rotina. Todo mundo tem, tá? Às vezes ela está aí uma rotina que não é estruturada. Às vezes você tem um dia muito corrido, vários dias diferentes, mas o fato de ter que comer, o fato de ter que acordar, o fato de ter que dormir já é uma rotina. Então, quando você estrutura isso para que ela seja bem parecida todos os dias, já faz milagre, tá? Então, estruture a rotina na tua casa. E a última dica, a dica de número 10, que é muito importante também, e vamos dizer talvez a mais importante de todas, é dormir com qualidade. A sua criança precisa dormir com muita qualidade para conseguir emagrecer, porque é durante o sono que o emagrecimento acontece. É durante o sono que o corpo vai queimar as calorias que foram trabalhadas lá durante o dia, que foram, consumidas durante o dia. E aí vem um movimento para você poder queimar essa caloria. Isso tudo vai acontecer quando? Quando a criança está dormindo. Só que tem que ser num horário de qualidade. O corpo ele tem um ciclo noturno, um ciclo diurno, e quando essa criança não está adequada dentro do ciclo, que tem um nome, chama ciclo circadiano. Se essa criança não está dentro da rotina ideal para a idade dela de sono, ela não vai emagrecer. Mesmo que essa criança durma da meia-noite ao meio-dia, você fala assim, mas ela dorme 12 horas. Não funciona. Tem que ser um sono de qualidade dentro desse ciclo em relação à idade dela. Isso também é história para outra aula. Tem aula aqui no meu canal sobre sono, sobre esse ciclo circadiano. Você consegue também assistir essas aulas, mas por hoje eu quero que você pegue essas 10 dicas e comece a aplicar na tua casa. Veja todo esse processo que a gente falou antes de observação, de onde está errando, para depois você vir e aplicar essas 10 dicas aqui. Combinado? Comigo aconteceu isso. A minha filha, quando estava acima do peso, a primeira coisa que eu fiz foi entender o porquê, para depois começar a aplicar todas as ferramentas que eu ensino hoje dentro do meu método de emagrecimento. Mas quando eu apliquei, o resultado veio. O resultado veio, ele se mantém e vai continuar se mantendo, porque a nossa estrutura mudou, a rotina toda mudou, porque eu comecei a observar, a entender o que ela precisava. E às vezes é só isso que falta aí na sua casa também. E olha, essas 10 dicas podem parecer muito básicas para vocês, mas se a criança está acima do peso, nem o básico está sendo feito. Concorda comigo? Nem o básico está sendo feito na tua casa. Então olhe para isso. Aplique essas dicas que você aprendeu aqui hoje. Aprendeu, aplica. Sempre falo isso por aqui. E claro, se você quiser aprender muito mais do que você aprende aqui nas aulas de sexta-feira, você pode se conectar ainda mais comigo. É só clicar aqui no link que está na descrição do vídeo, se inscrever, coloca seu e-mail, entra no grupo de WhatsApp para você receber as aulas que eu dou gratuita em sala fechada e também para receber informações sobre o programa TK30, que é um programa que eu tenho de emagrecimento infantil que acontece em 30 dias. Você pode se conectar comigo e aprender muito mais ali também. Não esqueça de se inscrever aqui no canal, curta esse vídeo e eu te vejo na próxima sexta-feira. Tchau, tchau!